Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o deputado federal pelo PSD, Diego Andrade. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, toda a equipe da rádio, ouvintes. Deputado, Minas Gerais vivendo um momento complicado, não só Minas, Espírito Santo também, mas a gente fala especificamente aqui do nosso estado, principalmente Belo Horizonte e região metropolitana, um fim de semana talvez nunca visto na história de Minas, com muita destruição provocada aí como resquício dessa chuva que atingiu o BH e região metropolitana na última sexta-feira. Como que o senhor tem acompanhado os desdobramentos dessa chuva? Olha, Thalita, um momento muito difícil, né? Um volume de chuva monstruoso, né? Maior dos últimos 110 anos. E junta-se a isso, ao longo dos anos, ocupações irregulares, às vezes investimentos que poderiam já ter sido feitos. Enfim, retrato aí de uma tragédia. Primeiro, me sensibilizar aí a todas as vítimas e colocar toda a bancada de Minas à disposição para ajudar no que for possível. Inclusive, já estamos tomando medidas para isso. Pois é, até nesse sentido que eu quero perguntar, deputado, que é muito oportuna a sua vinda aqui. O senhor é coordenador da bancada mineira lá em Brasília. A nossa bancada tem 53 deputados federais. Esse temporal todo ocorreu no momento em que os trabalhos no Congresso ainda estão suspensos por causa do recesso, mas eu sei que vocês estão tentando agir, tentando fazer alguma coisa. O que a bancada mineira, de maneira geral, está fazendo para tentar minimizar um pouco o sofrimento dessas pessoas afetadas pela chuva aqui no estado? Então, Rodrigo, nesse período de recesso parlamentar, as votações em Brasília paralisam. A maior parte dos deputados, naturalmente, descansam alguns dias, mas estão rodando aí por todo o estado. E eu tenho recebido telefonema de vários parlamentares, né? A bancada está bem unida, preocupado com a situação de todas essas questões. Aí convidamos o Coronel Lucas, isso é um ponto positivo, porque ele é mineiro, né? O secretário nacional da Defesa Civil, para ele operacionalizar a liberação desses recursos anunciados ontem pelo ministro, né? Toda a bancada também acionando o governo federal, fez com que o ministro viesse, né? Ontem e anunciasse já a liberação desses recursos. Agora tem uma burocracia a se vencer e nós pedimos ao Coronel Lucas que oriente esses prefeitos na liberação rápida desses recursos. Em paralelo a isso também, fiz o contato ali agora na antessala, me ocorreu agora essa ideia, conversando, né, com as pessoas que a gente está sempre conversando para poder ter um mandato produtivo, a possibilidade da liberação antecipada dos recursos encaminhados pela bancada. A bancada mineira tem 240 milhões de emendas a serem encaminhadas, né, que foram destinadas de emendas de bancada, e aproximadamente 15 milhões por parlamentar a ser indicado nos municípios. Essa indicação, ela fecha agora no dia 4, é o prazo legal para indicar essas emendas. Eu tenho certeza e faço um apelo a todos os parlamentares, eu já conversei com vários deles, que a gente priorize as áreas atingidas e as cidades atingidas pelas chuvas, tanto os deputados como os senadores. Para vocês terem ideia de valor, isso somaria aí, com 53 deputados e 3 senadores, aproximadamente 840 milhões. Com 240 da bancada, nós estamos falando de R$1 bilhão que pode, se o governo tiver um pouco de boa vontade para liberar isso mais rápido, fazer esses recursos chegarem. E aí exigir, né, naturalmente, do Poder Executivo Estadual, Municipal, que vão ser quem executa esses recursos, a execução de forma assertiva dos recursos. A bancada também está em conversa com o governador? Também de forma constante. Fizemos contato com o governador, ele nos respondeu e constantemente estamos conversando. Inicialmente, as medidas mais urgentes são essas que estão sendo tomadas aí pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, que inclusive tem uma dessas emendas, Rodrigo, que é para 60 unidades novas de resgate para o Corpo de Bombeiro, dando um apoio, um fortalecimento a essa instituição tão importante para o povo mineiro. E a gente inclusive fica aqui relembrando, fazendo um ano aí do rompimento da barragem de Brumadinho, agora com essa situação da chuva, o trabalho dos bombeiros mais uma vez é um bom exemplo daquilo que dá certo no serviço público. A gente que tantas vezes critica aqui, tem que fazer esse reconhecimento também, porque o trabalho do Corpo de Bombeiros é belíssimo e muito bem feito, diga-se de passagem. Inclusive é a maior emenda da história, né? Colocada por uma bancada federal, o Corpo de Bombeiros é essa que está sendo colocada agora. O deputado, no ano de 2016, salvo algum engano aqui, mas tenho quase certeza que foi no ano de 2016, o então prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, disse que para resolver de vez o problema das enchentes em Belo Horizonte, seriam necessários 5 bilhões de reais. É muito dinheiro, porque isso é equivalente, por exemplo, àquilo que se imagina que pode se gastar no metrô de Belo Horizonte para fazer, se realizar esse sonho do cidadão da região metropolitana. Nós sabemos que um dinheiro desse não chega da noite para o dia numa cidade.
Mas ao mesmo tempo é claro que o governo federal pode ter um papel preponderante, importante, para poder pelo menos entrar numa força-tarefa e a gente tentar fazer alguma coisa efetivamente para resolver, se não totalmente, mas pelo menos uma boa parte dos problemas que a gente vive na cidade em função das enchentes. E isso só em Belo Horizonte, eu não estou falando nem da região metropolitana, os problemas que existem em Betim, Contagem, Ibirité, enfim, que são gravíssimos também, a gente está relatando aqui, em especial desde a última sexta-feira. É possível negociar com o governo federal, tentar conversar na atual circunstância, inclusive até de penúria financeira mesmo que o governo alega? Olha, Rodrigo, essas ações de investimento a gente tem que ir trabalhando elas paralelas às reformas que precisam acontecer, né? Um país que gasta 93%, tudo que arrecada em despesas obrigatórias, muito dela, o dinheiro muito mal gasto, colocado em local inadequado, estruturas inadequadas, naturalmente com pouco recurso fica mais difícil conseguir recurso para investimentos. Mas a briga nossa tem sido constante e buscando todas as alternativas. As multas da Vale, né? Nas questões das concessões ferroviárias, a renovação das concessões ferroviárias. Nós temos, a Vale inclusive está fazendo a obra lá da adutora em Pará de Minas, do Rio Pará. Teve uma ação ali fundamental do prefeito Elias, lá de Pará de Minas, que pressionou, aproveitou aquele movimento da CPI de Brumadinho, que os deputados fizeram, com o Ministério Público presente. É uma obra que já está com mais da sua metade, mais de 50% executada, que vai buscar a água do Rio Pará. Então tem que cobrar da Vale essa contrapartida, principalmente agora que ela fechou o balanço com lucro. Eu acho que se ela desse aí o lucro dos próximos 10 anos para os mineiros, ainda era pouco, perto da tragédia que ela fez com os mineiros. Então, é um caminho, e o caminho das reformas para quem tenha mais recursos também. A gente está lá pronto sempre para poder servir a população mineira, e dessa vez a bancada, eu estou bem feliz, porque a bancada nesse ponto, não feliz com os acontecimentos, mas pelo menos com a união da bancada, que é o primeiro passo. Se a gente trabalhar unido, a gente pode ter força. Isso nem sempre aconteceu, né, deputado? Infelizmente a política, as disputas que acontecem na política afastam às vezes as pessoas, mas nós estamos, eu queria cumprimentar aqui os colegas parlamentares, muita gente nova, muita gente trabalhadora que chegou com vontade de resolver, e a gente está se esforçando aí para manter todo mundo unido, e cada um, né? Sozinho ninguém faz nada, para que a gente consiga pressionar. Na próxima semana eu até convido o representante aqui do jornal para acompanhar a nossa primeira reunião da bancada, vai tratar das chuvas, né? Justamente da questão das ações e das ideias, né? Com todos os parlamentares, para a gente poder tentar liberar recursos. Essa de liberar esse 1 bilhão, já seria 20%, né? Desse valor colocado aí para chuvas, de forma antecipada, né, das emendas. É claro que nem todas iriam só para obra de chuva, tem recurso para saúde, mas são recursos que chegam no município, que chegam efetivamente e acabam ajudando o gestor público, o prefeito ou o governador a realizar. Para vocês terem uma ideia, só para a saúde pública de Minas Gerais foram alocados 120 milhões. No último ano eram 47 milhões de emenda de bancada para a saúde. Então esse valor aí mais do que dobrou. A gente está no ano de eleição, deputado. A bancada também está pensando em pedir esses recursos, em brigar por esses recursos, exatamente pensando já nesse ano eleitoral? Por isso mesmo, Thalita, porque essas emendas, naturalmente, se for seguir o prazo burocrático normal, esses recursos, eles vão acabar saindo para o ano que vem ainda, né? 2021, porque paralisa no período eleitoral. Só os da saúde que não, né? Mas as demais paralisam. Então, por isso, esse apelo que nós pretendemos fazer ao governo federal, tendo em vista todos esses acontecimentos, as tragédias do nosso estado, de uma liberação antecipada desses recursos, de um empenho mais rápido do governo, uma força-tarefa do governo federal para liberar por agora, no primeiro ainda, para esses recursos chegarem ainda no primeiro semestre. A gente está conversando com o deputado federal pelo PSD, Diego Andrade, que é o coordenador da bancada federal mineira em Brasília. Deputado, quando o senhor fala dessa tentativa de vocês junto ao governo federal de liberar com antecipação ou por antecipação essas emendas, eu fico pensando o seguinte aqui: ao longo dos últimos anos nós acusamos o governo federal, os ex-presidentes que por lá passaram, de um descaso muito grande com Minas Gerais, de pouca presença de Minas no ministério, muitas vezes de pouca representatividade de Minas e de pouca voz de Minas, muitas vezes, junto ao governo federal. Nós estamos num governo que é novo e que até então tem sido até muito diferente do ponto de vista ideológico, administrativo dos últimos governos que passaram pelo Palácio do Planalto. O senhor sente que é possível realmente conseguir isso do governo federal, essa antecipação, esse quase R$1 bilhão aí, que é um valor que realmente é muito interessante? E mais do que isso, como é que tem sido o contato da bancada mineira com o governo federal?
as demandas que são nossas. Nós somos, pelo menos aqui, o segundo estado mais importante do Brasil do ponto de vista da população. A economia mineira é importantíssima, mas a gente tem sido ouvido de verdade no governo federal e o senhor pensa que nós de fato vamos poder e vamos conseguir ser ouvidos nesse momento dramático que estamos vivendo aqui em Minas? Olha, Rodrigo, do ponto de vista político, nós estamos num momento que eu acho até estratégico para Minas Gerais, porque o Rio de Janeiro, o governador do Rio, está em franco conflito. Rota de colisão. Rota de colisão. O estado de São Paulo, Dória querendo ser candidato, também acaba deixando, você vê as farpas o tempo inteiro aí. Então é um momento, o Zema nesse ponto, ele está com humildade, está trabalhando e com um diálogo forte com o governo. E a bancada, é claro que tem, dentro da bancada tem deputados de todos os partidos, tem quem é contra, quem é a favor, mas nós tivemos 39 votos favoráveis, por exemplo, à proposta da Previdência, que foi uma das reformas que acaba viabilizando o governo. E a gente vê que a ampla maioria da bancada quer fazer com que as coisas aconteçam e quer fazer o governo dar certo, porque independente de quem votou ou não no Bolsonaro, é como se você estivesse dentro do avião torcendo contra o piloto. Se você torcer contra um presidente, é assim que eu enxergo as questões. E eu acredito que na parte econômica o governo está tomando as medidas certas, né? Paulo Guedes foi considerado agora, claro que tem medidas ali que precisam de ajuste, mas foi considerado o melhor ministro da economia da América Latina, né? E ele tem realmente posições muito firmes que, no meu ponto de vista, eu já não estou falando pela bancada, mas estou falando por mim, eu acredito que essas medidas precisam avançar para ser um país mais fácil de empreender, para poder a gente ter recursos, né, para poder gerar empregos, principalmente, e ter obras, né, destravar essas obras que a gente espera há tanto tempo em Minas Gerais. Quando o senhor fala aí, por exemplo, dessa questão do apoio que os deputados mineiros deram à reforma da Previdência, seria inclusive mostrar, por exemplo, ao governo que a bancada tem sido, digamos, fiel ao governo, que está com o governo? Rodrigo, eu não gosto nunca de falar que é fiel ao governo. Eu gosto de tratar de proposta a proposta, porque o governo pode ser ótimo. De repente ele põe uma proposta ruim e você vai votar contra ou a favor. É assim que pelo menos eu conduzo como deputado. Agora, é claro, eu disse aqui, do meu ponto de vista, eu quero que as coisas deem certo para o Brasil e para Minas Gerais. E a gente tem aí, por conta dessa questão do Rio e de São Paulo, uma oportunidade sim de colocar Minas Gerais à frente disso, de buscar as coisas para o nosso estado, e a gente tem que aproveitar e encarar com otimismo esse diálogo com o governo. E uma coisa interessante que aconteceu nos últimos dias, o pessoal sempre fala, a bancada é desunida, teve a partilha dos recursos do pré-sal. Esse dinheiro entrou no caixa do governo do estado e no caixa de vários municípios, no final do ano agora. E é claro que teve um lote vazio, né? Mas qual que foi o estado que levou o maior quinhão? Minas Gerais, por conta de que a forma que foi decidido de dividir o dinheiro. Nós trabalhamos unidos a bancada, cada deputado no seu partido, para que fosse dividido de uma forma que contemplou Minas Gerais. Minas Gerais não é o maior estado da União e nem tem a maior população. E foi o estado que recebeu o maior quinhão, tendo em vista, é claro que se o leilão tivesse sido completo, né, todos os lotes, nós teríamos um recurso maior. Mas foi a articulação política da bancada e às vezes as pessoas precisam saber disso. Não é fácil, temos muito trabalho aí, mas estamos unidos. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado, Rodrigo. Em relação à chuva, o que a bancada mineira pode fazer? Lutar pela liberação rápida de recursos para ajudar. A relação da bancada mineira com o governo Bolsonaro? Diálogo. O governo Bolsonaro? Esforço. Prefeito Alexandre Calil? Trabalho. O governo Zema? Humildade e trabalho. Eleições 2020. Quantos prefeitos quer fazer o PSD em Minas Gerais? Se pudesse fazer todos, seria ótimo. A gente tem que sonhar com as estrelas para não ficar com os pés no chão, na lama, como já dizia aí o poeta. Deputado federal Diego Andrade, ele é deputado pelo PSD, coordenador da bancada de Minas em Brasília, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer pela visita, foi um prazer recebê-lo mais uma vez, deputado. Sempre às ordens, Rodrigo, pronto aí para poder participar com vocês. Parabéns pelo trabalho, Thalita, Rodrigo, toda a equipe. Obrigado.